Bom dia, domingo, 5 de abril de 2020. Em nome de todos os membros do Comitê Gestor Extraordinário do Coronavírus de Muriaé, eu quero agradecer pelo fato de você estar nos acompanhando sobre a atualização do boletim desta semana do coronavírus em nossa cidade. Quero também me dirigir aos ouvintes da Rádio Muriaé, que também está fazendo a cobertura desta transmissão. Inicialmente, desejo que no dia de hoje, neste domingo, seja um dia de muitas bênçãos, um momento de reflexão, de oração, de introspecção para você e os membros da sua família. Atualizando os números do boletim de coronavírus em Muriaé, na data de hoje, 5 de abril, nós temos 112 pacientes em observação e investigação em nossa cidade. Importante este número para que você possa compreender o aumento que tivemos em nossa cidade do domingo passado até hoje. Domingo passado eram 58 pacientes, hoje são 112. Por que eu chamo essa atenção? Porque em apenas uma semana nós praticamente dobramos o número de pacientes em observação e investigação em nossa cidade. Até a data de hoje, recebemos também agora mais 5 resultados de exames que estavam aguardando a chegada. Dos 5 resultados que chegaram, 4 deram negativos e nós tivemos mais um paciente que deu positivo para coronavírus em Muriaé. Com isso, a gente tem então um total de 4 pacientes testados positivamente para coronavírus em nossa cidade. Um outro dado importante para que você possa compreender o avanço do coronavírus em Muriaé é que no domingo passado nós tínhamos um caso. Foi o anúncio de um caso de nossa cidade e nós, na data de hoje, já temos mais 3 casos, totalizando então 4 casos. Um aumento de 300% em apenas uma semana. Daí a importância de nós fortalecermos, de nós reforçarmos a importância desta campanha do Fique em Casa. E, lamentavelmente, nós também tivemos um óbito de um paciente com suspeita, dentro do grupo de suspeita de coronavírus. Maiores detalhes vou deixar para que os nossos responsáveis pela saúde nesse momento, o Dr. Paulo César, secretário de saúde, e o Dr. Daniel Lissi, passem maiores informações para vocês, em especial em relação ao paciente que deu positivo, quanto também a esse paciente que veio a óbito. Doutor Daniel, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Muriaé, bom dia, ouvintes, que Deus abençoe a família de vocês esse domingo de Ramos. A gente torce para que a gente continue em paz nessa pandemia, para todos os brasileiros, para todas as pessoas do mundo, para a nossa cidade principalmente. Mais um caso positivo, ele também está na característica e na condição de caso importado. Significa que esse caso foi adquirido em outra localização
e não no nosso município. Nós fizemos o diagnóstico no nosso município, porém esse caso ele é de outro município, inclusive de outro estado. Okay? Então, e a gente não consegue no momento ainda encontrar relações de transmissão aqui dentro da cidade de outros casos relacionados a esse, já que a gente conseguiu identificar de forma precoce, né, cedo, e aplicar as medidas cabíveis em relação à quarentena também para esse caso. A gente vem observando inicialmente que casos, não vemos observando no município ou em internações, casos típicos e clássicos que estejam relacionados a ele, que estejam transmissão já de dentro do município. Isso é uma coisa interessante aí em relação à epidemia, pelo menos em relação ao nosso conhecimento. O número de casos suspeitos ele vem aumentando de forma exponencial. Muito se deve ao aumento da sensibilidade que a gente tem em passar a reconhecer e notificar qualquer tipo de caso que possa ter coronavírus, ao passo também que a gente passa a respeitar novas determinações do Ministério da Saúde em relação à classificação de casos suspeitos. O que antes era extremamente restrito a pacientes, casos suspeitos deveriam entrar dentro da classificação de pacientes que vieram de cidades, de localizações onde havia transmissão ativa, ou que haviam entrado em contato diretamente com pessoas suspeitas ou confirmadas para coronavírus. Essa classificação modificou para agora qualquer paciente que apresentar síndrome gripal, ele passa a ser um paciente suspeito para coronavírus. Okay? Em relação ao óbito, ele tinha dentro do quadro síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, e a gente não pode afirmar que é coronavírus de forma alguma, por enquanto. A gente deve esperar o resultado dos exames para avaliar realmente se há positivação ou não. Assim, uma impressão como especialista em relação à cidade é que parece que as medidas que foram tomadas nessas últimas 2 semanas em relação a Muriaé, que a gente galgou grandes impactos em relação à transmissão na cidade e transmissão na comunidade. Esses casos suspeitos aumentam, pela minha visão inicialmente, devido à mudança da classificação em relação ao caso suspeito, que antes eram muito mais restritas, e no momento há uma classificação em que qualquer paciente com síndrome gripal ele possa ser classificado. De qualquer maneira, tudo isso é fruto dessa campanha, tudo isso é fruto do isolamento social, tudo isso é fruto daquilo que a gente pede para que vocês continuem respeitando, que é o Fique em Casa. Até o dia 13 de abril, a gente endossa as determinações do Estado e do Ministério, e também do Estado, em relação à proposta que a gente deve manter as restrições e o isolamento social. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço. Passar a palavra agora para o Dr. Paulo César, que vai trazer algumas informações também sobre internados, leitos, etc. e tal. Bom dia, Dr. Paulo. Bom dia, Grego. Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe em sua infinita grandeza. Como medidas tomadas pela Secretaria de Saúde, nós comunicamos para aqueles que não ouviram, mas eu acho que já ficou bem notório, colocamos inclusive 2 carros na cidade solicitando e reforçando as pessoas que fiquem em casa, né? E notei que houve realmente uma melhora nas atitudes dos muriaenses, e eu quero reforçar que é um momento de realmente nós cumprirmos isso à risca, porque essa semana é uma semana de maior risco, então vamos ficar em casa. Atualizando os dados que nós temos, temos 6 pacientes internados no Hospital São Paulo, agora caiu para 5, né, porque houve um óbito, e então temos 5 pacientes agora no Hospital São Paulo, e sendo um desses pacientes está no CTI. E temos dois pacientes na casa de saúde, todos 2 também em CTI. Não são casos que a gente possa dizer que estão confirmados, são casos investigados, né? São suspeitos e estão em investigação.
Atualizando com relação às nossas atitudes, nós temos hoje em Muriaé 77 leitos de UTI, sendo que 59 são contratualizados pelo SUS. Então eu quero mostrar para a nossa população que nós estamos trabalhando para ter uma retaguarda de segurança. Nós gostaríamos de não utilizar nenhum desses leitos, mas temos disponíveis 77 leitos. Claro que esses leitos estão ocupados com pacientes de outras patologias e tudo tem que ter um remanejamento para utilização para coronavírus. Mas aumentamos essa contratualização de leitos em virtude dessa possibilidade da necessidade de utilização. Reforço mais uma vez que o nosso sucesso vai depender da atitude de cada um individualmente. Então vamos ficar em casa, vamos ser criativos para passar o tempo em casa, mas não vamos para a rua, não, vamos ficar em casa, que essa é a nossa solução. Muito obrigado. Doutor Daniel. São duas informações. O óbito ele não é proveniente do município de Muriaé. Ele não está confirmado, reforçando, para a gente não ter nenhum tipo de comunicação ou alarme em relação à confirmação de óbito. Não há confirmação de óbito. E primeiro ele tem que ser analisado também pelos gestores estaduais. Assim que o resultado do gestor estadual a gente pode divulgar. Porém ele não é do município de Muriaé. As orientações em relação ao município e que vêm sendo seguidas de forma correta, o muriaense tem aderido aquilo que é orientação do próprio Ministério e do próprio Governo do Estado, Secretaria Estadual de Saúde, é que diante de casos leves, o ideal é que a gente tome sintomáticos e permaneça em casa. Caso haja necessidade de procurar um atendimento médico, preferir os consultórios e preferir as unidades básicas de saúde. Só aqueles pacientes que tiverem com falta de ar, dificuldade respiratória, pressão no peito, conforme o próprio Ministério coloca em relação à necessidade de avaliação realmente hospitalar. Mas primeiro procure sua unidade básica de saúde. Nós precisamos que as casas que têm capacidade de atender um nível de complexidade maior, que as casas que têm capacidade de admitir os pacientes, que elas estejam realmente prestando um serviço mais complexo e com a oportunidade de não estar em grande aumento, né, de casos por casos simples que poderiam estar sendo resolvidos na periferia. Então, essas eram as duas informações que gostaria de falar. Em relação à questão dos exames, existe uma demanda exagerada no laboratório central do Estado. Tá? A demora, ela se dá inicialmente pelo processo do Estado, ele não depende de Muriaé. Muriaé, ele precisa notificar de forma compulsória, um caso, quando ele chega a um hospital, quando ele chega a um serviço de saúde, ele é notificado de forma compulsória. Esse material é coletado e ele sai no mesmo dia, independente de final de semana, independente de horário, ele sai no mesmo dia para o Laboratório Central de Belo Horizonte. Apenas lá se consegue fazer os exames. Nós ainda não dispomos dos testes rápidos, eles não foram distribuídos nem mesmo na rede particular. Então essa demora está vindo realmente do laboratório do Estado por uma grande demanda. O Brasil vem intensificando a questão de agilização dos testes, porém realmente nós precisamos aguardar a resposta, que é a resposta do laboratório de referência, que é a resposta de laboratório central. Isso infelizmente realmente atrasa algumas tomadas de decisão, atrasa alguns processos, e atrasa inclusive às vezes a própria notícia, porque a gente depende de 10, 13, 14 dias para sair um resultado em relação a gente noticiar para o público, porém nós não temos nenhum tipo de intervenção em poder sobre isso em relação ao tempo de demora dos exames. Deixa eu fazer uma complementação. Só a título de esclarecimento, por que nós estamos aqui noticiando um caso de óbito suspeito e que não é de Muriaé? Muriaé é um polo de uma micro-região. Temos 11 municípios que são geridos por Muriaé. Então, quando nós temos aí uma gestão de em torno de 180 mil habitantes.
Então, quando a gente fala assim de leitos, de ocupação de hospital, alguns pacientes realmente não são de Muriaé, mas fazem parte da nossa micro-região, que é Muriaé e mais 11 municípios. Muito obrigado. Obrigado, doutor Daniel Lissi, obrigado, doutor Paulo César. Talvez seja uma curiosidade de muitos que nos acompanham, se nós podemos, doutor Daniel e doutor Paulo, fornecer mais dados deste paciente que veio a óbito. Nós somos, por lei, impedidos de dizer dados específicos do paciente, em especial de que município ele é. Ele faz parte de um desses municípios que são pactuados para ser atendidos em Muriaé, mas podemos afirmar que ele não é de Muriaé. Essa comunicação ela é de responsabilidade dos gestores da saúde e do município no qual esse paciente residia. Não é isso mesmo, doutor Daniel? Então, vale a pena também trazer para vocês algumas informações. Como o próprio doutor Paulo disse, a Prefeitura de Muriaé vem fazendo uma campanha, reforçando diariamente a campanha através de carros de som e também com o apoio de rádios de nossa cidade, da campanha do Fique em Casa, da importância de você ficar em casa. A Prefeitura de Muriaé, através do DENSUR, também iniciou um trabalho de desinfecção e lavagem das ruas, calçadas, praças de nossa cidade. Talvez você esteja aí se perguntando, vai chegar no meu bairro? Vai. É importante que você também saiba, a gente não tem como lavar todas as ruas e todos os bairros no mesmo momento, no mesmo dia, né? Então, é importante que você continue confiando no trabalho da Prefeitura de Muriaé, que está comprometido em colaborar, seja de que maneira for, e com tudo aquilo que ela tem para disponibilizar no combate ao coronavírus. Quero agradecer ao DENSUR, a todos os seus colaboradores. Quero também agradecer a todos da equipe da saúde de nossa cidade, doutor Daniel e doutor Paulo. Ontem, eu que sou morador da área rural, posso testemunhar que ontem, sábado à tarde, eu encontrei uma equipe do posto de saúde do bairro Santana, indo de propriedade em propriedade rural para fazer a vacina dos idosos e dos acamados na área rural. Então, em nome desta equipe, que ontem eu pude presenciar em campo o trabalho dessa equipe, e um trabalho incansável, eu quero agradecer e estender o meu agradecimento a todos que estão envolvidos nessa linha de frente. Quero também agradecer e dizer para você, morador da área rural, quando você receber uma de nossas equipes, saiba, ela vai estar devidamente identificada. Ela vai estar com uma camisa, com um uniforme, com um veículo adesivado, para que você possa recebê-lo na certeza de que não tem lá nenhum tipo de pessoa para te ludibriar. Nós estamos, através das nossas equipes de saúde, levando as vacinas até você, porque nós entendemos que você do meio rural pode ter também suas dificuldades de deslocamento para o PSF. Quero também agradecer e dizer que assim que o Ministério da Saúde enviar mais doses da vacina para o nosso município, imediatamente elas estarão sendo disponibilizadas no PSF. Neste momento, nós não recebemos mais doses. É isso mesmo, doutor Paulo? Isso. Está para chegar a nova remessa e todas as pessoas do grupo indicado receberão a vacina. Não precisam se preocupar. Essas aplicações estão sendo feitas escalonadas de acordo com a orientação do Ministério da Saúde. E de acordo com o número de vacinas que chegam em Muriaé. Então, amanhã, segunda-feira, não teremos vacinação nos postos. Por quê? Porque o Ministério da Saúde não enviou um novo lote para os municípios e nós não recebemos. Assim que recebermos, essas vacinas estarão disponibilizadas. Vale dizer
que nós da Prefeitura temos o compromisso com a transparência e com a informação. Qualquer outra necessidade, eu estarei convidando vocês para que possam acompanhar ao vivo as nossas informações. É muito comum, e aí eu compartilho com você, algumas pessoas falarem assim: nossa, que exagero, eu sou uma pessoa saudável, se eu pegar o coronavírus não vou ter problema, certamente eu vou sobreviver, isso não passa de uma gripe. O problema, ainda que você pense assim, não está em você, mas provavelmente pode estar para com aquela pessoa que você poderia transmitir o vírus e ela não ter a mesma condição de saúde de você. Aí está o grande problema. Nesse mundo, nem tudo diz respeito apenas a você. Nem tudo diz respeito apenas a mim. Mas, na maioria das vezes, diz respeito ao próximo. Precisamos contar com você, com a sua compreensão. E a nossa campanha continue. Fique em casa. Muito obrigado.